Na aula anterior, quando nós começamos a falar de hidrostática, nós começamos a estudar o que era a pressão. Eu comecei a aula anterior trazendo uma pergunta para a gente poder começar a discutir e a partir daí tentar entrar no formalismo da física, no formalismo matemático da coisa, certo? Hoje eu gostaria de fazer exatamente a mesma coisa e a pergunta que eu te faço para a gente começar a pensar é o seguinte: por que que alguns objetos boiam e outros afundam? Normalmente, quando eu ouço as respostas, eu vejo muitas respostas de senso comum, independente da idade. E geralmente a resposta é a seguinte: porque é mais leve. Mais leve do que o quê? Né? Se for pensar num navio, o navio é muito pesado. Ele é muito pesado. E ainda assim ele boia. Né? Então tem que ser mais leve em relação a alguma coisa, mas será que é questão da massa? Porque quando a gente fala em leve, em leveza, né, ele está falando em peso, em massa. Não é uma resposta adequada, não é uma resposta correta. Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui na tela tem uma boia, né? De boiar mesmo, uma boia, né? Por que ela está boiando? Certo? Não é por causa da massa dela. A gente vai ver que, na verdade, é por causa de uma característica física que a gente chama de densidade. E hoje a gente vai estar estudando exatamente isso. Não só densidade, como também massa específica, tentar separar um dos dois e depois trazer uma pitadinha interdisciplinar aqui para você ver que isso aqui realmente tem importância em outros locais, ok? Bom, então a gente já sabe que na verdade é o seguinte: todo corpo possui uma certa massa e ele ocupa um certo volume, ok? Ele ocupa um certo espaço. Quanto maior for a densidade dele, ou seja, assim, na verdade, objetos de menor densidade, quando num líquido, né? Então tudo que é mais denso do que o líquido afunda e tudo que é menos denso do que o líquido boia, certo? Então aqui eu posso te afirmar o seguinte: a densidade desta boia que você está vendo, ela é menor do que a densidade da água, ok? E como que a gente tem que interpretar, então, do ponto de vista matemático agora, o que é a densidade, tá? Vamos definir densidade da seguinte maneira. Eu vou usar a letra D, certo? Deixa eu até fazer um pouquinho mais para cima. Eu vou definir a densidade como a relação entre a massa e o volume de um certo corpo, tá? Então, de um certo objeto. Então, a gente olha para cá, uma relação extremamente simples, uma divisão, e a gente tem a unidade dela, certo? Qual que é a unidade no SI de densidade? Vai ser massa, eu meço em quilo, volume eu vou medir em metros cúbicos, certo? Porque no SI, distância é medida em metro, portanto, volume nada mais é do que distância vezes distância vezes distância, né? Altura, largura e profundidade. Então eu tenho um metro cúbico. Então a unidade é quilo por metro cúbico. Obviamente tem outras unidades que nem sempre faz sentido estar medindo alguma coisa em quilogramas por metro cúbico. Eu posso medir alguma densidade também em gramas por centímetro cúbico. Eu posso medir também em gramas por ml. Mas o importante é você notar que todas essas relações estão dividindo uma unidade de massa, quilograma, né, quilo ou grama, por uma unidade de volume, seja ela metro cúbico, seja ela centímetro cúbico, seja ela ml, ok? Então, nós definimos densidade dessa maneira, como a relação que existe entre a massa e o volume ocupado por essa massa, ok? Então vamos imaginar a seguinte situação, só para você ver como é simples fazer isso. Imagine que eu tenho um objeto cuja massa dele é de 10 quilos e esse objeto ocupa um volume no espaço igual a 2 metros cúbicos. E eu quero então determinar qual que é a densidade desse objeto, só que eu quero saber em quilogramas por metro cúbico. É essa a unidade que eu quero saber. Então olha como é simples. Então a densidade eu vou pegar quantos quilos, já que é massa dividido por volume, massa dele é de 10 quilos, dividido pelo volume, e esse volume tem que ser dado em metro cúbico, porque foi o que está pedindo aqui, são 2 metros cúbicos, então eu sei que a densidade desse objeto é de 5 quilogramas em cada metro cúbico, ok? Então a grandeza, densidade não é tão complicada. O que fica um pouco confuso, e aí que eu quero tentar esclarecer essa dúvida da maior parte das pessoas, é o que é massa específica. Então eu quero trazer um outro exemplo. Vamos imaginar o seguinte, um coco. Imagina que eu tenho um coco. Se eu quisesse saber a densidade dele, era bem simples, né? Eu vou pegar esse coco, vou colocar numa balança, daí eu sei a massa desse coco. E aí eu vou dar de alguma forma eu vou medir o volume dele. Uma forma poderia, por exemplo, pegar um balde com um volume
um balde graduado, tá? Então lá de 10 em 10 ml, por exemplo, eu coloco o coco, um balde cheio de água, eu coloco o coco, vai sair a água, e quando eu tirar o coco, você vai ver que o nível de água vai ter baixado, certo? Essa diferença de nível de água era o volume que estava sendo ocupado pelo próprio coco, então daí eu consigo determinar o volume. Se eu sei a massa e sei o volume do coco, eu consigo determinar então a densidade dele, correto? Só que, olha isso aqui, se eu pegar o coco e abrir o coco, eu vou perceber o seguinte, este objeto, chamado coco, ele não é homogêneo. Ele é uma esfera oca. Aqui dentro, ó, repara, não tem massa. A massa dele está aqui, ó, nessa crosta toda do coco, certo? Ou seja, aqui, apesar de existir um volume, não possui massa. E é aí que a gente entra com a ideia de massa específica. Quando que eu uso, então, densidade? Densidade, ela é uma característica do objeto em si, tá? Do objeto boia, por exemplo. Mas, ou então do objeto coco. Mas eu poderia calcular, eu gostaria de saber talvez, a massa específica. E a massa específica não é a massa específica da boia, mas sim do material que constitui a boia. Ou do material que constitui o coco, que é a carne do coco e a casca dele, não esse espaço vazio. Então, se você for ver, como que a gente vai definir massa específica do ponto de vista matemático? É a mesma coisa, a gente vai usar a letra grega mi para falar massa específica, e você vê que é a massa dividido pelo volume. E as unidades são a mesma. Quilo por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, grama por ml. Mas o importante é ter a noção de que massa específica é uma característica do material que constitui um objeto. E densidade é uma característica do objeto em si, certo? Então, um objeto ele é constituído de um certo material. E quando eu penso na massa específica desse material, eu tenho que considerar que essa massa específica ela é homogênea. Esse material ele é homogêneo e isotrópico. O que é isso? Homogêneo significa que a massa dele não vai oscilar. É a mesma em qualquer porção, qualquer 1 centímetro cúbico que eu pegue numa placa enorme, eu tenho que ter a mesma massa sempre. Então eu vou dizer que esse material ele é homogêneo, ele é igual em toda parte. E isotrópico significa que as propriedades dele, físicas, químicas, etc., elas também são as mesmas em qualquer ponto desse material, ok? Então, quando eu vou, frisando novamente, um material, a propriedade do material é a massa específica, ok? Então, se eu fosse pegar aqui, eu fosse calcular a massa específica do coco, eu pegaria a massa do coco e não mais dividiria pela massa, pelo volume do coco em si, mas sim somente pelo volume ocupado pela massa do coco, descontando este volume. Consequentemente, como o volume vai ser menor, né, porque eu estou descontando essa parte oca, então aqui eu vou reduzir o volume, ficando só com essa parte. Uma forma de fazer isso é mergulhando no mesmo balde, só que com essas partes cortadas. Consequentemente, vai penetrar a água aqui e o volume que vai ser derramado vai ser menor. Portanto, o volume do coco é menor. Se eu diminuo o volume, a massa específica é maior. Então, para o coco aqui, eu tenho nessa situação que a massa específica dele, pelo volume ser maior, vai ser maior, pelo volume ser menor, perdão, vai ser maior do que a densidade dele, ok? Por quê? Porque o volume dele é menor e são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor for o volume, maior é a massa específica. Isso decorre de uma outra coisa, aqueles monstrões que a gente vê no mar. Você pode pensar o quanto é absurdo se a gente fosse levar em consideração um navio boia, ele flutua porque a densidade dele é menor que a da água? Realmente, a densidade do objeto navio é menor do que a da água. Se eu fosse preencher todos os espaços vazios dentro do navio, as salas, os salões, as cozinhas, enfim, tudo com água, o navio afundaria, ok? Então, e se você pensar, a densidade do metal, do aço, por exemplo, do qual é constituído o navio, ele é maior que o da água. O aço afunda na água. Mas o navio não. Por quê? Porque eu estou tratando de grandezas diferentes, de densidade e de massa específica. O metal que constitui o navio, o aço, possui uma massa específica maior que a da água. Só que quando eu olho para o volume total, lá dentro, que não está sendo ocupado por nada, a densidade dele se torna menor e, portanto, ele acaba flutuando. Ok?
porque ele acaba tendo uma densidade menor do que a da água. Então essa é a diferença entre densidade e massa específica. Perfeito? Acho que dá para ter uma ideia com esses exemplos melhor do que é, né? Bom, além disso, o que eu gostaria nessa aula de deixar um pouco mais claro e trazer à tona? Tem mais uma coisinha importante para a gente trazer aqui, que é exatamente uma outra pergunta. Como que os peixes fazem para boiar? Porque hora ele vai para a superfície, hora ele está afundando e fica lá embaixo. Os peixes, não sei se você sabe, tem um órgão chamado bexiga natatória, que é esse que está sendo mostrado aqui. Deixa eu trazer aqui. Está sendo mostrado aqui pra gente, certo? Como funciona esse órgão? Ela é uma bexiga, ela é como se fosse um reservatório de ar, e aí funciona da seguinte maneira. Se um peixe, deixa eu desenhar ele aqui, vamos pegar aqui um azulzinho, tá? Vamos trazer aqui, vamos desenhar o mar. O nível de água está aqui. E eu tenho, então, um peixinho bonitinho. Deixa eu desenhar um peixinho bem... Olha que bonitinho. Um peixinho aqui. E eu tenho um peixinho nadando aqui, certo? Ele pode querer subir ou descer. Se ele quisesse subir, o que faria ele flutuar? Bom, a massa dele não vai ser alterada. Ele não pode perder massa. Ele não vai ficar mais leve do ponto de vista físico, né? Ele não vai perder massa. Então... a gente acabou de descobrir que as coisas flutuam ou afundam por causa, na verdade, não da massa, mas sim da densidade. Então o que ele tem que fazer é alterar a densidade dele. Então vamos reescrever aqui, ó, a relação de densidade, que é a massa sobre volume. Como ele não pode alterar a massa dele, ele pode fazer uma outra coisa para mudar a densidade dele. Ele pode mudar o volume dele. E é exatamente essa a função da bexiga natatória. Quando ela está vazia, o volume ocupado por ela dentro do peixe, e consequentemente o volume total do corpo do peixe, é menor. Correto? Ela está vazia. Pensa na bexiga de festa. Está vazio, o volume é menor. Se o volume aqui é menor, como são grandezas inversamente proporcionais, a densidade é maior. Então quando ela esvazia, então ela libera o ar, o peixe vai descer. Mas não era isso que a gente queria que o nosso peixe subisse. Então o que a bexiga natatória faz? Ela se infla com gases, provindos lá da branca, do processo de respiração, da circulação, tá? Ela se infla com gases, e ela se inflando, ela aumenta o volume. Aumentando o volume, ela diminui a densidade, fazendo que o peixe suba. Então é aqui que a gente consegue entender a importância dessa grandeza física, desse fenômeno natural chamado densidade, certo? Isso, por exemplo, faz com que os peixes controlem a natação deles. Ora flutuando, ora afundando. Ora aumentando o volume, ora diminuindo o seu volume, ok? Então essa é uma aplicação prática aqui, tá? Lembrando então o nome desse órgão, bexiga natatória, e funciona fazendo o quê? Aumentando ou diminuindo o volume e, consequentemente, alterando a densidade. Aumentou o volume, diminui a densidade, vai afundar, ok? Por quê? Aumentou o volume, diminui a densidade, portanto ele flutua, tá? Se ele diminuir o volume, ele vai aumentar a densidade, porque a massa do corpo é a mesma, e portanto ele vai afundar, ok? Essa, então, é a ideia de densidade e massa específica. Na próxima aula, na aula 8.3, a gente vai estar fazendo os exercícios aplicados na física, para ver como funciona melhor esses exemplos que eu trouxe aqui para você, ok? Bom, para finalizar, só gostaria de lembrar que além dessas aulas estarem no YouTube, nós também temos uma plataforma, tá? cientiatvbr.futurecom.com.br, onde todas essas aulas estão organizadas aqui nesse menu, fica bem fácil de entender. Se você quiser ajudar a gente a estar produzindo cada vez mais aulas no nosso tempo aqui, faça como muita gente está fazendo, faça uma doação aqui para o nosso site por meio do PayPal, no valor que você achar que merece. Temos também uma página aqui no Facebook, facebook.com/cientiatv. Curte lá a nossa página para poder estar recebendo sobre atualizações, não só sobre as aulas que nós estamos disponibilizando, mas também sobre outras coisas, sobre educação, pesquisa, ciência, enfim, diversas coisas que fazem parte do mundo da ciência aí pra gente. Ok? Se inscreva também no nosso canal aí no YouTube. E aí a gente vai ter uma visibilidade cada vez maior e poder ajudar cada vez mais gente. Legal? Então é isso, na próxima aula a gente vai se falar. Um grande abraço e até lá.